produzem. Eu acho que isso rebalanceia um pouco aquele nosso pensamento que a gente vive muito nos extremos, né? Ah, é o homem ou é a floresta? Ah, não, é só o homem. Ou é o homem ou é a floresta quando o homem está lá embaixo. A floresta tem um papel. A floresta tem um papel sozinha, sem nenhum habitante. A floresta tem um papel de produção de água, de ciclo hídrico do planeta, manutenção da estabilidade climática. E, por contrapartida, garante a nossa vida no planeta com essa temperatura, com esse regime climático, a capacidade de produção agrícola e etc. Então, o primeiro ponto tem sim tem uma dependência do desenvolvimento dos processos. O desenvolvimento depende dos processos naturais. A outra coisa é que no estágio onde a gente está, assim, a pauta da agenda ambiental no Brasil, ela é uma pauta muito estruturante da gestão pública de qualquer área. É na área ambiental que a gente vê as discussões mais fervorosas sobre, e talvez o conteúdo mais propositivo sobre o ordenamento do território. Na Amazônia, foi dentro da pauta ambiental que a gente começou a discutir o que fazer com, há 10 anos atrás, a metade da Amazônia que era terra devoluta. Vamos criar unidades de conservação, reconhecer o direito das populações indígenas, criar distritos florestais para fomentar a indústria florestal. Então a gente começa a ordenar o território, isso para dar um exemplo. Outro exemplo pode ser a produtividade, o combate à baixa produtividade da nossa agricultura. A gente sabe que no desmatamento que existe na Amazônia hoje, 30% da área que já está desmatada, ela tem baixa ou nenhuma produtividade. Em outras palavras, bem a grosso modo, desmatamos para nada. Ou desmatamos para tirar muito pouco benefício. Quebrando um pouco também aquele discurso polarizado de que ou a gente tem floresta ou a gente produz alimento. Tem muita coisa aí entre esses dois extremos. Licenciamento ambiental. Puxa vida, toda vez que a gente vê um Belo Monte, um Jirau, um Santo Antônio, existe toda uma discussão sobre qual é a estratégia do Brasil para a produção de energia. E quem traz isso é a agenda ambiental. Ou até a inclusão social, a geração de renda e benefício que acaba caindo na agenda do licenciamento ambiental. Então, o segundo motivo é esse. O terceiro é que, sim, temos que considerar a população como um usuário direto dos serviços e dos produtos da floresta. Temos que considerá-los, como eu falei antes, como um usuário indireto, clima, água, receita gerada de atividades econômicas derivadas daí. E também temos que considerar que são os indivíduos, a sociedade que pode influenciar políticas públicas, que pode e deve discutir o desenvolvimento da Amazônia, o desenvolvimento do país, com a sua expressão, com as suas propostas. Então, para mim, tem sim uma relação, uma dependência do desenvolvimento sobre as propostas socioambientais. Na prática, a coisa muda um pouquinho. Na prática, a gente tem os 3 pontos que eu acho que são importantes para a gente refletir, e são pontos que eu acho que a gente precisa, apesar de todo o avanço que já ocorreu na agenda ambiental, que a gente ainda precisa aprimorar um pouquinho mais. Primeiro, é a nossa capacidade de gestão financeira de escala. Quer dizer, quanto de recurso a gente tem, de fato, para mover uma agenda ambiental parte de uma agenda de desenvolvimento. O segundo é o quanto, no crescer da agenda ambiental, quanto a gente conseguiu, de fato, um amparo político para que existam políticas que eu chamei das políticas estruturantes do uso da terra ou do uso dos recursos naturais. E o terceiro ponto é eu acho que ainda uma ausência ou uma clareza de o que o Brasil, de fato, quer para a Amazônia, como o Brasil vê, de fato, a relação entre o governo federal e os estados, como bem antecipou, e o mercado, como bem antecipou aqui o moderador, e a sociedade civil. Então, existe uma deficiência, a meu ver, ainda na visão da Amazônia e na visão da institucionalidade que pode mover essa agenda adiante. Eu vou ilustrar isso um pouquinho, mas vou passar brevemente por uma apresentação do que foi o PPG-7 e discutir um pouquinho dentro do PPG-7 o termo que acho que eu fui no dicionário umas 50 vezes para ver a diferença de eficiência e eficácia. É óbvio, parecia um tema de pegadinha, então eu vou tentar esclarecer isso daqui, já.
O PPG-7, para mim, era até me preparar para fazer essa apresentação, o maior programa ambiental que a Amazônia brasileira já teve. Não é mais. Eu já conto porque estou fazendo um monte de suspense, vocês me desculpem. Foi um programa que durou de 1992 até 2009. Ano passado ele foi encerrado formalmente. Recebeu, as cifras variam um pouquinho, de 460 a 480 milhões de dólares dos 7 países mais ricos do mundo, mais a União Europeia e mais alguns outros que eu não vou enumerar aqui. Teve resultados muito concretos e muito significativos. Os 2 slides que eu vou apresentar, eu tirei da apresentação formal do Ministério do Meio Ambiente no encerramento do PPG-7. Então, eu não vou ler todos os números, mas dá para ver, assim, 30% das terras indígenas da Amazônia tiveram algum benefício, desde a demarcação até a homologação, alguns milhões de hectares de unidades de conservação foram criados, muita gente capacitada, projetos de sistemas agroflorestais foram incentivados, foi fortalecido, talvez esse seja, eu já estou quase lá no penúltimo ponto da lista, foram fortalecidos os atores governamentais e não governamentais da gestão ambiental, os órgãos estaduais de meio ambiente, os centros de pesquisa, como o Museu Paraense Emílio Guild, lá de Belém, e o INPA, aqui de Manaus, organizações da sociedade civil, o Ministério Público. Quer dizer, a gente conseguiu, nessas quase 2 décadas, fazer florescer um conjunto um pouquinho maior de organizações públicas e privadas que discutiam a área ambiental. E fez alguma evolução também nos macrozoneamentos. O que mais me chamou a atenção da apresentação do Ministério foram as chamadas nos slides super animados de que o governo brasileiro aprendeu a fazer parcerias internacionais efetivas e fortaleceu a sociedade civil. Olha, eu não sei se isso não é só a visão do Ministério do Meio Ambiente. Eu gostaria que fosse a visão do governo federal, mas tenho visto o governo federal um pouquinho mais relutante nas suas relações internacionais, seja na relação com a TCA, seja na relação com países doadores. Então, existe aí um ponto que eu vou discutir mais adiante, de que o quanto a nossa agenda, e esse é o amparo político do qual eu falava, e a visão de coordenação da qual eu falava, o quanto a gente no meio ambiental tem uma visão e quando de fato cai para as esferas de tomada de decisão, a coisa para. Oh meu Deus, já só faltam 5 minutos, pode passar. O PPG-7 deixou um legado enorme para todas as políticas que a gente vê hoje em curso no Brasil. Vou passar. Mas se a gente analisa em cima desses 3 pontos, deixou a desejar. Não é uma crítica ao PPG-7. A gente está falando de um programa que foi concebido há 20 anos atrás e teve um tempo de execução longo. Muito fácil você olhar para trás e dizer, poderia ter feito diferente. Ele teve um valor, ele construiu as bases de muita coisa e acho que a gente só pode discutir isso agora, aqui, e apontar algumas lacunas, porque passou e aprendeu por ele. Passou por ele e aprendeu com ele. Pode passar, por favor. Capacidade de gestão financeira. Eu acho que o ponto mais importante é que se a gente analisa, e a gente da TNC analisou em 2006, 18 projetos de cooperação internacional firmados com o Brasil, e descobrimos que a eficiência, ou seja, a sua capacidade de executar alguma coisa, eficácia é quando você diz o que você vai fazer, você tem que fazer a coisa certa, assim você é eficaz. Você fazer certo o que quer que você tenha definido é eficiência. A gente vê que os programas de cooperação internacionais têm menos de 50% de eficiência em execução orçamentária. Ou seja, ele demora 2 vezes ou mais o tempo necessário para ser executado. Isso explica, em parte, os 17 anos de execução do PPG-7, que não foi concebido assim. Então tem uma lista de projetos, os dados ali mostram o tempo esperado de execução. Na primeira bolinha vermelha, 4,7, o tempo que ele já tinha levado, 8,1 anos. E aí, então, a base para o cálculo da eficiência em percentual. Próximo. Nos projetos concluídos, em 2006 eram esses os projetos de cooperação em andamento, vários deles sobre o guarda-chuva do PPG-7, e a gente vê lá 40% de execução, de eficiência na execução dos programas federais e 44% de eficiência da execução dos programas estaduais. Ou seja,
Nossa execução ainda, o nosso histórico de execução financeira de projetos é baixo.